Drop Ameaça Invisível, o novo filme do Christopher Landon, é um filme que possivelmente vai ser um pouco divisivo e injustiçado, na minha opinião. Injustiçado não simplesmente porque pessoas vão discordar de mim, eu acho que isso é super normal, e a ideia é justamente essa, a gente poder trocar ideias sobre o filme, porque um gostou, porque o outro não gostou. Mas eu acho que em grande medida, atualmente, diretores como Christopher Landon, como o próprio Mike Flanagan, esses diretores que lidam muito mais com o gênero de suspense e de terror de uma forma mais direta, mais tradicional, entre aspas, ou lidando com os clichês do gênero, tendem a ser menos bem visto em um período em que o único terror que presta é o terror de trauma, é o terror psicológico, esse tipo de coisa. Então o público ele se leva tanto a gostar apenas de um tipo de filme, que aí vem filmes como Drop, por exemplo, e provavelmente vai ser visto como um filme bobo em algum sentido, principalmente no seu final, mais exagerado e tudo mais, que é a parte que eu até menos gosto do filme, né? A partir da resolução, da explicação do vilão e tal, não vou dar spoilers aqui, pode ficar tranquilo, é quando eu gosto um pouco menos do filme. Mas no geral eu acho um filmaço. E acho o Christopher Landon, diretor de A Morte Te Dá Parabéns, de Freak é muito bom também, A Morte Te Dá Parabéns é muito bom. Eu acho que o Christopher Landon, desses diretores que faz um cinema de horror mais popular, um dos melhores que tem atualmente. E a grande sacada da carreira dele até agora é justamente como ele reconhece o que veio antes, ele reconhece os clichês do gênero e ele usa esses clichês ao seu favor. Claro, de forma mais clara em A Morte Te Dá Parabéns, por exemplo, que ele subverte a lógica da Final Girl, que ele brinca com a ideia do feitiço no tempo, ou mesmo Freak, ele brinca com a troca de corpo em filme de serial killer. Aqui isso talvez seja um pouco mais discreto, mas não tanto assim. A gente vê vários elementos nesse filme que estão sendo utilizados em filmes de horror e banalizados e perdendo a força em filmes de horror, como o uso, por exemplo, da tecnologia, o uso do celular, como o uso estético, né, estilístico até, da grande angular, né, que é essa câmera, ou melhor, essa lente, que ela permite uma profundidade de campo muito maior, né, ela permite a gente ver um espaço muito mais amplo, mas dependendo da milimetragem dela, quanto menor for essa grande angular, mais ela distorce o espaço, e tem tantos diretores usando a grande angular à torto e à direito para provocar efeitos de distorções que basicamente não geram nada. Aqui eles usam de uma forma muito inteligente para construir o espaço, eu já falo melhor sobre isso. Ou mesmo a estrutura do filme, né, que a gente começa com uma cena parece que deslocada do restante, e aí me fale vocês, eu não conhecia o elenco do filme, né, eu sei que a atriz, que eu achei ela fantástica, quem assistiu White Lotus provavelmente já conhecia ela, eu não conhecia, eu sei que o cara que sai com ela, né, o date dela, fez o É Assim Que Acaba, que eu também não tinha assistido. Então talvez você conhecer os nomes do elenco mude um pouco essa perspectiva, mas assistindo ao filme, vendo a primeira cena que ele mostra quem era o cara ali atacando ela e tal, e depois a gente tem esse salto temporal, é muito comum nos filmes de horror a gente ter uma cena do final e aí a gente retorna pra ver como chegou naquele lugar. Todos os caras que ele constrói aqui parecem tão genéricos, né, esses caras de cabelo castanho, de barba, que eu não conseguia lembrar se a cena do começo ela era um daqueles caras, se era um outro cara, se era no passado, se ia ser no futuro, e isso me angustiou durante grande parte do filme, até o momento que ele meio que evidencia, deixa mais claro esse tipo de coisa, mas ainda assim essa brincadeira com a estrutura do filme de horror, de você ter uma cena inicial que ou se passa lá na frente ou se passa lá atrás, mais conversa com o todo. E a própria ideia de um terror psicológico mais social, ele também vai se utilizar aqui muito bem, né? A partir dessa personagem, que é uma personagem que sofreu abusos, vários abusos, e aquilo ela carrega junto a ela, mas o filme não se faz apenas disso, né? O Christopher Landon, ele é um grande diretor justamente porque ele consegue pegar todos esses elementos clichês, entre aspas, do gênero, e usar, como eu disse, ao seu favor. Então aqui o uso da tecnologia, o uso do celular, é muito bom, é um uso não só pela construção espacial, e quando eu digo construção espacial, não só o que a gente vê no celular dela, mas como o celular parece que se expande para aquele ambiente, né? Então tem momentos que parece que ela fica sozinha naquele lugar e tudo fica escuro, ou as mensagens que tomam conta da tela, ou mesmo quando ela olha o celular, como amplia o espaço. Então ela está no restaurante, mas a partir do celular ela consegue ver vários cômodos da casa dela, o que aumenta ainda mais toda essa tensão. Essa dinâmica de alguém via airdrops mandar uma coisa para você anônima, você não sabe quem é, e
a partir daí surgiu uma ameaça. Então essa vulnerabilidade também muito grande a partir do celular. É um filme que ele consegue dialogar muito com essa ideia desse mundo atual, né? Que você tá vulnerável, que você tem câmeras e você consegue ouvir por todos os lados, então você tá vigiado por todos os lados, né? Ela não consegue, ela tenta articular planos, mas é muito difícil, porque ela não sabe de onde está vindo, ela não sabe qual daqueles caras, ou será que são caras, né? Em algum momento o filme sugere, possivelmente, que seja bartender, enfim, a gente não sabe quem é que está fazendo aquilo com ela realmente, e ele consegue estabelecer muito bem essa construção. E muito desse espaço que é construído desde a chegada dela no restaurante é feito por meio do uso dos enquadramentos, né, por meio do uso da lente. Então ela chega, ele filma com uma grande angular bem aberta e parece que aquele espaço que está cheio de pessoas, as pessoas elas não têm muita personalidade, elas são só pontinhos dentro e fazendo parte daquele espaço, né? Quase como uma representação desse mundo opressivo social, ou melhor, desse mundo opressivo das redes sociais, né? Quase como se aquele restaurante ganhasse esse ar do mundo das redes sociais, como se já não houvesse mais uma diferenciação entre o que acontece no mundo do celular e o mundo real. Inclusive as pessoas vão estar o tempo inteiro mexendo no celular. Acho um trabalho realmente muito bom do Christopher Landon em conseguir pegar, o elenco aqui também é muito bom, eu adorei mesmo a protagonista, mas acho que de forma geral é um filme que ele consegue realmente não só pegar essas ideias, inclusive tem um personagem que geralmente me irrita muito em filmes assim, que é esse alívio cômico mais caricato, que aqui a representação é o garçom. E esse personagem provavelmente em outros filmes me irritaria demais. E aqui, inicialmente, ele é apenas esse personagem bobo para você dar umas risadas e tal, e ele estende esse personagem durante a narrativa, só que de uma forma muito inteligente, a ponto desse personagem se transformar em uma espécie de incômodo muito grande, né? Porque quando a gente tá nos momentos mais tensos, a gente não quer ver aquele cara na nossa frente. Aquela mulher não quer ver aquele cara na frente dela. E mesmo assim ela tem que agir, ela tem que, na verdade, atuar, digamos assim, para parecer que tá tudo bem, né? Tá conversando mais uma vez com toda a relação dela, com o passado dela. Então ele consegue pegar todos esses elementos que estão bastante banalizados no gênero e usar a favor do suspense mesmo, né? É um filme muito tenso, um filme que se articula muito bem em ideias de roteiro, em ideias de tomada de roteiros, até no sentido de tomada de decisão da personagem. Essa ideia de que o bom roteiro coloca os seus protagonistas para tomar decisões difíceis, decisões complexas, decisões que não tem como ele ganhar, digamos assim, né? Então acho que é um filme todo muito bem construído, que usa muito bem dessas lógicas, que usa muito bem do celular e que consegue construir realmente um bom, um ótimo suspense aqui a partir de todos esses elementos, a partir dessa ampliação do espaço ou dessa ressignificação do espaço a partir do momento que o mundo digital, como se a gente já não tivesse uma noção mais do espaço palpável diante de nós, né? E a gente não tivesse uma noção também de quem está no nosso entorno. Qualquer um pode ser uma ameaça anônima. Gostei muito, muito mesmo de Drop, achei um filmaço, assim, um dos melhores filmes de... Tem saído alguns bons filmes de terror mais mainstream recentemente, né? Voltou a sair e isso me deixa muito feliz, né? Ano passado a gente teve Sorria 2, a gente teve A Primeira Profecia, entre outros, então volta a surgir alguns filmes, esse mais um thriller do que um filme de terror exatamente, né? Mas esses filmes de gênero voltam a ganhar mais espaço. Alguns como esse, o Christopher Landon, ele sempre olha para o passado, digamos assim, né? Ele tem essas referências no passado. Esse é mais um desses filmes de terror que parece que, ou de suspense, que olha muito para os anos 90, para o cinema dos anos 90. O final, principalmente, para mim é uma grande, a partir da revelação do plano do vilão, é muito anos 80, anos 90, assim, que é onde eu menos gosto do filme, mas ainda assim ele consegue escolher muito bem os planos, ele consegue segurar muito bem o tempo, ele consegue orquestrar muito bem os sentimentos a partir do fazer cinema. Ele, acima de tudo, ele quer fazer cinema e é esse tipo de diretor que eu sempre valorizo. Gostei muito mesmo de Drop. Por hoje é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá um hype se estiver vendo pelo celular e tiver gostado. O primeiro comentário fixado, minhas outras redes sociais, meu curso, meu cineclube. Por hoje é isso aí. Corta.